Foi? Eu tô te ouvindo, mas para mim ainda continua carregando o seu vídeo. Que você agora tá inteiro pra mim. E eu também tô inteira aqui pra mim. É, então, não sei. Tenta. é, Às vezes que aconteceu isso no meu celular, eu tive que reiniciar o celular para poder funcionar. Tenta ver se não é isso. Tá bom, peraí. Aí eu vou tentando falar alguma coisa aqui pro pessoal, beleza? Tá bom, tá bom. Bom, gente, eu vou aproveitando já que a Maria ainda vai sair e entrar de novo, vou dar uma contextualizada aqui sobre o que a gente vai falar. A gente decidiu fazer uma segunda temporada das lives de novo, né, com temas que a gente tem que a gente vive no nosso dia a dia mesmo e que muitas vezes a gente não liga. A gente voltamos a fazer as lives falando sobre sofrimento, a gente já falou sobre ansiedade, já falou sobre perdão, devemos perdoar tudo. Hoje a gente vai falar sobre paz em meio ao caos. E aí, conversando com a Maria, a gente decidiu acrescentar também, não só falar sobre paz em meio ao caos, mas também falar sobre paz e alegria, que são coisas diferentes, mas de certa forma elas estão correlacionadas. A paz e a alegria, elas são, de certa forma, consequência da nossa vida com Deus. Então, se a gente está firmados, a gente está buscando sempre a vontade de Deus, a gente, consequência disso é a gente viver e continuar em paz com Deus e vivendo na paz de Deus e também sendo alegre fazendo aquilo que a gente aprende, que a gente vive no nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã. Então, antes, acredito que a Maria ainda vai falar um pouco sobre isso, mas até ela chegar, eu vou contextualizar aqui, que a gente tinha separado para falar sobre aquilo que a gente vive, o que que o mundo vive, entende o que que seja paz e alegria, e sobre aquilo que nós, como cristãos, vivemos e entendemos o que seja uma paz e uma alegria. Então, eu fui pesquisar no. Opa, ela chegou, peraí. Agora foi, hein? Ai, graças a Deus, obrigada, Senhor. Ui, eu tava orando aqui, falando, Deus, ajuda aí. Agora foi. Ai, Bom, graças a Deus. E aí? eu só contextualizei o que que a gente ia falar, mas na hora que eu ia falar, você apareceu. Ai, Então, já que você estava orando aí no bonde, já pega e continua no ritmo aí pra gente, por favor. ok, vamos lá. Senhor Jesus, meu Deus e Pai, obrigada, Senhor, por esse dia, Senhor, obrigada por esse momento, Pai, que o Senhor pôde nos proporcionar hoje, Pai. Obrigada, Senhor, pela minha vida, pela vida do Gui, pela vida de todos que estão assistindo essa live, Pai. Abre os nossos corações, que nós possamos, Senhor, ouvir tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Que nós possamos ser morada do Teu Espírito, Pai. Usa a minha vida, usa a do Gui, Pai, que nós possamos ser teus instrumentos e falar somente aquilo que for da tua vontade, Pai. Usa os nossos corações, que nós possamos, Pai, servir a Ti, Senhor. Peço, Senhor, toque os corações daqueles que estão ouvindo, Senhor, e que essa palavra edifique a todos, Pai. É o que eu te peço, te agradeço que nós possamos nos alegrar, Senhor, nesses momentos, Senhor, e nos momentos de tribulação, assim como nós iremos ver hoje, Pai. É o que eu te peço, te agradeço. No nome santo do Senhor Jesus, amém. Amém. Então, o que eu falei que a gente ia conversar sobre era. Ia começar falando sobre alegria, sobre paz, o que que o mundo vê, o que que o mundo entende e pensa que seja alegria e seja paz, e o que que depois nós entendemos que seja isso. Eu sei que você fez as suas pesquisas aí. O que que você conseguiu achar sobre e entender sobre essas coisas, sobre o que que o mundo, como o mundo vê a paz e a alegria?
Então vamos lá, ó. Não parece, porque, tipo assim, a gente fala na palavra alegria, a gente fala, não, tá bom, alegria. Alegria é felicidade. Porém, nós temos diferenças entre a alegria espiritual e a alegria do mundo, né? O que o mundo vê como alegria. Então, vamos começar. Eu vou falar um pouquinho da diferença entre, por exemplo, a alegria do mundo. A alegria do mundo começa com o tempo. O tempo dela é muito diferente do tempo da alegria espiritual. Por quê? Porque o mundo, ele tem uma alegria temporária. A alegria do mundo, tipo, ela começa e ela termina. E ela é momentânea. E no momento, já começa por aí. É no momento, e aí, nesse momento, você sente alegria, porém, não é uma alegria, por exemplo, que você pode se alegrar no meio do caos, como é o tema. Você passa por esse momento de alegria, mas depois, se vier o caos, veio o caos, você não se alegra no caos. Você sofre o caos, entendeu? Muito. Então, isso, e também a questão do que é a alegria para o mundo. Porque os frutos que a alegria momentânea tem, que é a alegria do mundo, são os frutos que, se eu não me engano, estão em Gálatas 5, 19 a 21, que são os frutos da carne. E é totalmente diferente dos frutos do espírito, porque os frutos da carne levam a gente ao pecado, né? E os frutos do espírito não. A motivação também, que é muito isso, da alegria do mundo, ela é completamente diferente. Porque aquilo que nos motiva a se alegrar, por exemplo, quando a gente está no momento da fossa, vou dar esse exemplo, a gente está no momento da fossa, é isso que nos motiva a alegrar. E a gente busca uma alegria que é momentânea, que ela vai passar. Você quer se alegrar naquele momento, mas depois, se você for entrar, você vai entrar na fossa de novo, entendeu? Porém, a alegria de Deus, a alegria espiritual, ela é bem diferente disso. Bem diferente mesmo. Vou dar só mais um exemplo aqui. Que assim, eu no meu devocional com a minha irmã, a gente estava lendo Eclesiastes. E em Eclesiastes 2, e quem escreveu Eclesiastes foi Salomão, né? E em Eclesiastes 2, na NVT, tem um dos títulos de um dos textos lá, vou pegar minha colinha aqui, a inutilidade dos prazeres. E eu gosto muito, muito de Eclesiastes, porque Salomão, ele usa muito, incrível. E assim, ele fala muito sobre prazeres debaixo do céu. Debaixo do céu. Vou dar bem uma resumida. E o que a gente entende disso? Que são prazeres que não são prazeres celestiais, são prazeres aqui da Terra, que seria, de um exemplo, a alegria momentânea. E ele diz que esse prazer é como correr atrás do vento. E eu adoro essa frase dele. Maravilhosa, resume muita coisa. E isso já dá para entender que Salomão era um homem sábio, vamos focar nisso. Então, ele, que é um homem super sábio, chegou e falou: os prazeres aqui, que a gente tem aqui na Terra, que são debaixo dos céus, que não vêm do céu, são prazeres que não levam a lugar nenhum. É uma alegria, assim, momentânea realmente, que passa e não te leva a lugar nenhum. Você fica lá, você tá sofrendo, você passa por essa alegria, mas você vai continuar sofrendo, entendeu? Aí um pouquinho, assim, da alegria. E você, Gui? Falando sobre um pouco, contextualizando um pouquinho mais a paz, é mais ou menos essa questão também. Porque no mundo, a gente, pensando o que é paz, a gente olha para o que é exterior. Para a gente entender que a gente tá no momento de paz, quer dizer que você, por exemplo, está numa rede, num resort, sem fazer nada, absolutamente nada, você seu livro e olhe lá, ouvindo uma musiquinha. Mas isso é só no exterior, mas e dentro, no coração, como é que fica? A gente não sabe, porque a gente não consegue ver o que a outra pessoa tem no coração. Mas o mundo pensa que a paz é assim também. É buscar em outras alternativas, em coisas passageiras, fúteis, é, achar que só porque o mundo está uma calmaria, isso é um significado de paz. Então, quer dizer, por exemplo, eu consegui um emprego, então eu estou em paz porque eu estou trabalhando.
eu tenho um bom relacionamento com os meus amigos, ou sei lá. Óbvio que isso faz parte do nosso dia a dia, a gente fica feliz em ter coisas boas, né? Tanto bens materiais, quanto desfrutar das coisas que a gente pode desfrutar aqui nesse mundo também. Mas o que o mundo normalmente para pensar que seja uma paz é basicamente aquilo que eles entendem que leve à alegria. Porque a paz, teoricamente, é o que só está por fora e, por exemplo, a pessoa que vai buscar alegria no mundo, ela vai buscar onde? Em bebida, vai buscar em drogas ou prazeres, qualquer baladas, não sei. Mas e ela acha que ela fazendo aquilo, ela estando alegre, ela está em paz porque ela está fazendo o que ela quer fazer. E também as pessoas não acabam não parando para pensar que é, a paz pode demorar um tempo para chegar, a paz verdadeira, que é aquela que você sente, entende no coração que pode estar o caos total, ela demora às vezes um tempo para chegar e o mundo acha que é instantâneo. Eu tenho que estar em paz hoje, eu tenho que estar feliz hoje, eu tenho que estar alegre hoje, tudo tem que acontecer hoje. Mas muitas vezes não é assim que funciona. Você passa por diferentes situações, mas talvez só no final que você vai se sentir em paz. Mas é, eu peguei alguns significados aqui do que significa paz e alegria. Aqui em paz tem 8 significados. O que que o mundo enxerga como sendo paz? É aquilo que eu falei, ela tem que ser instantânea, tem que acontecer ali na hora. A gente não tem que esperar por ela. Aí não é possível ter paz em meio a dificuldades, porque se está difícil, alguma coisa de errado está acontecendo. Paz significa ausência de guerra, que vai de encontro com, com as dificuldades. Você só tem paz quando vive do jeito que você bem entender. Ninguém manda em mim, então eu estou em paz com isso porque ninguém pode me colocar limites. Admitir erros e fraquezas não lhe traz paz, porque é quebrar o seu orgulho. Você admitir que você está errado. E a gente não gosta de quebrar o nosso orgulho, né? A gente luta para ter ele lá em cima, o ego inflado. Você só tem paz se focar nas suas próprias necessidades, porque é para mim, né? Então eu desejo, eu quero ir atrás, então é isso que vai me trazer paz. Eu não tenho que pensar em outras pessoas, tenho que pensar somente em mim. A aprovação dos outros também traz paz. De certa forma, a gente, mesmo que inconscientemente, a gente busca também a aprovação de pessoas que a gente considera importantes nas nossas vidas. E se elas estão satisfeitas com aquilo que a gente está fazendo, a gente também se sente em paz. E temos de tentar adquirir paz por nós mesmos. Ou seja, somos nós que vamos atrás dela a todo custo. Isso é o que o mundo acaba enxergando como o que é a paz. É o que eles buscam, basicamente. E a alegria? A alegria é o estado de satisfação extrema. É o significado dela, né? Sentimento de contentamento ou de prazer. Circunstância ou situação feliz. Condição de satisfação da pessoa que está contente e alegre. Isso daqui, o significado da alegria, ela só fala de coisas boas, mas não. O que a gente entende é que para você ser alegre, você também não pode estar passando por nenhum tipo de problema. Você tem que estar 100% com tudo em ordem, não pode ter nenhuma coisinha fora do lugar, tanto em escola, trabalho, família, em todos os afazeres, tudo tem que sair conforme aquilo que você planejou. E basicamente é isso como o mundo vê o que é uma. Entende essas duas palavras, né? Alegria e paz. A gente ainda vai falar mais pra frente, mas só por aqui a gente já consegue ver que tem bastante coisa que vai de encontro e que a Bíblia fala o oposto, não é? Uhum, realmente. Com certeza, sim. Bastante, bastante. Principalmente essa parte de quebrar orgulho e tudo mais. E essa parte que você assumir que tá errado. A Bíblia realmente fala, né, que é na fraqueza que nós somos fortes. Então,
Não, quebrar o orgulho é algo bem, bem, tipo, não vai com a Bíblia. Não vai. E aí, se você quebra o orgulho, você está em guerra com você mesmo, então você não pode estar em paz. Uhum. Então, essa é basicamente a introdução que a gente fez sobre o que, que é o que, que o mundo entende, né, sobre essas duas palavras. E agora, o que, que a Bíblia fala sobre essas duas palavras? Como que, de acordo com a Bíblia, um cristão deve seguir para ter a paz e para ser alegre? A gente consegue ter isso? Me diz aí. Vamos lá, que essa é a parte que eu gosto. Chegamos no ponto que eu gosto, então vamos lá. Sim, nós conseguimos ter isso. E eu acredito que, assim, nada melhor do que a gente ler, a gente testemunhar isso, né? Porque, assim, creio eu que não só eu, você e muita gente que tá aí, né? Que vive isso, a gente consegue entender muito melhor como que é que a gente passa por algo super apertado e mesmo assim a gente tá alegre e a gente tá feliz não com a situação, mas tipo, a gente tá feliz mesmo em meio a isso. Agora Aham. vamos explicar um pouco. O que acontece? Vamos começar na mesma pegada que eu fiz da alegria do mundo. Vamos falar um pouquinho da alegria espiritual. Já começa que a alegria espiritual, ela é uma alegria eterna. Já começa aí. Desde o momento assim, desde sempre, você tá vivendo essa alegria, entendeu? Quando você tem a total consciência da em Cristo, sabe? Você crê realmente, você tem fé, que é bastante isso, ó. A alegria que. Eita, tô com calor. A alegria que a gente vive, que os cristãos vivem, ela vem muito pela fé, por você crer na ressurreição de Cristo. Você crê que Cristo está vivo e que, principalmente, Ele cuida de nós. Vou comentar rapidinho sobre ontem. Ontem a gente teve a reunião dos herdeiros e quem falou foi o Rafa. E o Rafa levou uns vídeos muito legais sobre o universo. Ele falou sobre como é grande essas coisas. Ele levou vários versículos e isso ajuda muito a entender. Porque, assim, a nossa alegria vem muito porque a gente tem um Deus que cuida de tudo isso. O universo inteiro cabe na palma da mão dele. Então já começa aqui, por exemplo, a fonte da nossa alegria, ela é totalmente diferente da do mundo, ela vem de Cristo, e Cristo é a própria alegria, né? Então, já dá Não. assim. Ah, e a fonte da alegria do mundo é coisas materiais, é coisas que você pode ver e tocar, né? Diferente. Exatamente, exatamente. Já vai muito diferente. E aí, o que acontece? Pegando, assim, os frutos da alegria espiritual também são totalmente diferentes. Também tá em Gálatas 5, depois, se vocês quiserem ir lá, pode ir. Só que aí não vai estar mais no 19 e 21, vai estar no 22 e 23. Aí você vai lá, dá uma olhadinha assim, porque é incrível você entender essa diferença. E você vê assim. Aí o que acontece? Vamos lá. Salomão, lá em Eclesiastes 2, falou dos prazeres, não é mesmo? E aí Uhum. tem um versículo, aqui eu vou ler, que tá em Salmos 16, 11, não é mais lá. E o salmista ele diz o seguinte, vamos lá, ó. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Então vamos lá. O que acontece? Eu falei, lá, Salomão falou no caso em Eclesiastes, sobre os prazeres, a inutilidade dos prazeres que estão embaixo dos céus, né? E aqui em Salmos a gente pode perceber que o salmista falou sobre a alegria que você tem quando você está na presença de Deus e que quando você vai para a presença de Deus e que Deus permite você ter essa alegria quando você vai na presença dele na eternidade. E aí, eu parei para pensar, isso foi agora, tipo, minutos antes de começar a live, que eu tava ainda dando uma olhadinha, e eu parei para refletir no seguinte: essa alegria
se comparada a Eclesiastes 2, que fala dos prazeres, a gente percebe que essa alegria não é uma alegria material, assim como debaixo do céu, e assim como você comentou. Ela é uma alegria celestial, ela vem dos céus. Então, já entendendo, já ligando, ela é uma alegria eterna, e aí já muda totalmente a questão das duas alegrias. E eu gosto muito, 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 muito disso. Gosto de viver isso, principalmente, gente. Nossa, eu amo. Amo Ô muito. Maria, Oi. antes de você continuar, eu acho que é importante também a gente deixar claro que não é porque é espiritual que não possa vir acompanhada de bens. Pode ser Uhum. que Deus te Sim. abençoe e você possa, por conta, você está fazendo a obra e dependendo daquilo que Deus tem para você, Ele vai te abençoar e pode ser que isso venha a ser bens materiais, venha a ser na área das finanças ou qualquer outro tipo de coisas que o mundo também considera alegria. Então, a questão é que o nosso foco não está nessas coisas do mundo, mas a gente busca sempre a Deus e se alegrar naquilo que Ele tem para nós, nas suas promessas, na ressurreição de Cristo. Mas também não quer dizer que tudo que a nossa alegria só fica nessa questão, mas pode ser também que vem nessas materiais. Então, não é porque a gente quer ser alegre em Deus que por exemplo, não é o foco nosso não é querer estar alegre em Deus para receber em troca outras coisas de bens materiais ou qualquer outro tipo. Mas é só porque a gente está assim com Deus, em paz e alegre com Ele, que Ele se alegra da gente e Ele, como um pai que gosta de presentear seus filhos, Ele vai presentear. Uhum. Me fez lembrar daquele versículo, não me matem, tá bom? Que tipo, eu não sei de cor. Mas que é aquele versículo que é mais ou menos assim, buscar o teu Deus de todo o teu coração e seu entendimento, e as demais coisas serão acrescentadas. É mais ou menos assim. Eu resumi bastante porque eu não sei ele de cor, eu não sei a referência dele. Porém, me faz muito lembrar disso, e tem bastante coisa, bastante a ver, que a gente prioriza, né, as coisas de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E que vem na questão do material mesmo, do nosso pai gostar de presentear a gente, e ele vem e dá presente aqui pra gente, não é É mesmo? importante a gente sempre lembrar, né? O nosso foco é em Deus. Se a gente Exatamente. querer focar em Deus, querendo segundo as intenções, aí tá com foco no lugar errado. Mas Uhum. estando em Deus, aí vai de Deus querer te abençoar ou não. E a gente Sim, vai ficar alegre sendo abençoado ou não também. exatamente. Até porque a gente entende que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, né? Então, se às vezes Deus chegar pra você e falar, não, você tem que se alegrar, porque ele tá certo, entendeu? A gente que não, não entende muito isso, né? É, agora vamos lá. Vamos pegar um pouco, uma coisa que eu gosto muito, que o Gui, você no caso, né, Gui? Me passou um vídeo muito legal do Augustus Nicodemos, né, Gui? Sim. Esse nome é muito estranho pra mim, gente, mas tudo bem. Aí o que que acontece? A pregação que ele deu foi muito incrível. Eu acho que assim, nossa, maravilhosa a pregação dele. Que assim, abençoado ele foi por Deus para dar essa palavra. Porque o que acontece? Vamos lá. É, a gente não tá, eu gosto muito de ressaltar isso, e teve uma live que falou sobre sofrimento e ressaltou isso também, que é a questão do seguinte: nós, cristãos, não estamos isentos de passar pelo sofrimento. A questão que a gente quer tratar é a questão da assim, a gente pode sim se alegrar com o sofrimento. A gente não precisa passar pelo sofrimento caindo, assim, entrando lá no poço, assim. A gente vai passar pelo sofrimento dando glória a Deus, entendeu? Aí o que que Já dizia o acontece? irmão Lázaro. Exatamente. E aí o que que acontece? Eu gosto muito que em 2 Coríntios, vou pegar aqui a referência, 2 Coríntios 4, do 7 ao 15,
Paulo, maravilhosíssimo Paulo, ele conta sobre a questão do porquê. Porque Paulo, gente, todo mundo que já leu ou conhece a história de Paulo sabe que Paulo sofreu. Tadinho de Paulo, entendeu? Porque ele sofreu muito, muito mesmo. Tem nem noção do quando ele sofreu, mas enfim. O que acontece? Ele conta que mesmo ele tendo sofrido, ele se alegrou. E ele explica um pouquinho, que foi mais ou menos a pregação do Augustus, né? Ele diz o quê? Ele diz que o vaso somos nós, vou dar uma traduzida, o vaso que somos nós, ele tem que ser quebrado para que o que tem dentro venha ser mostrado, entendeu? Vou resumir mais ou menos. E aí, lembrei de quem? De Suelen. Por quê? Das parábolas. Lá em Mateus 13:44, se eu não me engano, temos quem? Parábola do tesouro escondido. E aí a gente vai catando as coisinhas assim, as pecinhas, e vai encaixando. Porque assim, o tesouro da parábola não estava escondido no vaso, tá bom? Mas a gente pega o tesouro em si. O tesouro, não onde ele estava. Enfim, o tesouro escondido é o quê? É esse entendimento, entendeu? O tesouro escondido que a gente tem é essa questão desse entendimento e dessa noção e a fé que a gente tem em Cristo, entendeu? Na ressurreição dele e em crer que ele é vivo, entendeu? Ele está vivo e ele nos perdoou e tudo mais. É essa questão da fé que nós temos em Cristo. E aí, o que acontece? Quando a gente tem esse entendimento, a gente muda. E aí é bem essa questão, a gente não muda fora, né? A gente muda dentro de nós. E aí, consequentemente, vai saindo aquilo que tá no nosso coração. Que vem muito de caso. E aí, o que acontece? Se a gente tá com o vaso inteiro, e aí o tesouro tá lá dentro, como que a gente vai mostrar que o tesouro tá lá dentro? Aí que vem, tem que quebrar o vaso, entendeu? Tem Sim. que quebrar o vaso. E aí o que acontece? Vem muito de caso com a questão de quebrar tudo aquilo que vem como alegria do mundo, que foi o que o Gui listou. Você vai quebrar orgulho, vai quebrar tudo. Para quê? Para que resplandeça a glória de Deus em nós. E aí vem aí que é nesse momento que nos traz a alegria. Esse entendimento nos traz alegria, e mostrar para o mundo essa alegria é realmente o que faz a diferença, entendeu? Porque assim, a gente sofre, mas a gente se alegra. Por quê? Porque nós temos o tesouro escondido, entendeu? Nós temos esse entendimento de que Cristo vive e que Ele cuida de nós e que Ele está acima de todas as coisas. E que não independente de tudo que nós fizermos e tudo mais, Ele vai estar acima de todas as coisas. Entendeu? Agora Sim. pode falar, Gui, Não, que... é, é engraçado a gente ler as cartas de Paulo, porque quem nunca leu a Bíblia ou não está familiarizado com ela, não entende muito bem o contexto dos quais ela foi escrita. E a gente vê que muitas vezes Paulo ele escreve, ele está sendo perseguido, ele tá preso, e ele escreve pedindo e falando para os cristãos da época permanecerem firmes e alegres, né? Em paz, é buscar Deus e continuar nessa caminhada. A gente sabe que há perseguição aos cristãos, principalmente no Oriente Médio e Ásia, mas e lá o contexto era basicamente assim, porque o cristianismo era quando as igrejas começaram a surgir, era considerado de certa forma uma seita do judaísmo, e eles não aceitavam isso. Então começaram a perseguir porque falava de Jesus e o povo não acreditava.
achava que não podia, um cara ser Deus, o cara se entregar e morrer crucificado de uma forma vergonhosa, digamos assim. Um cara desse ser Deus, e Paulo afirmava com todas as letras que ele era. E ele era perseguidor e depois ele passou a ser perseguido. Então ele sabe o que é a paz, ele sabe o que é a alegria de, mesmo nesses momentos de caos, ele permanecer firme e ainda incentivando a igreja, aqueles que tinham acabado de começar na fé também, a permanecer firmes na própria fé. E eu separei aqui, em Filipenses, se eu não me engano, Uhum. Filipenses 4, Paulo, nesse contexto aqui, Paulo está preso em Roma. E na carta que ele envia à igreja de Filipe, ele tentava dar um ânimo para a igreja, né? E aí, se a gente conhece muito bem o versículo 4, que diz: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Como que alguém que está preso pode pedir para os outros se alegrarem? Se a pessoa não realmente não conhece a Deus, ela consegue ser assim. Ela consegue enxergar a alegria, consegue enxergar a paz em meio a todas as dificuldades do mundo. Mas quando a pessoa não não tá com foco em Deus, a alegria dela é só esses bens, só coisas fúteis que são temporárias. E a gente pode ver também quando Jesus está dormindo nos barcos, está naquela tempestade toda, os apóstolos estão com medo de morrer. Jesus está em paz lá no barco. O mundo está caindo abaixo, mas ele está em paz, ele estava dormindo. Nem a tempestade conseguiu acordar ele, para você ver o tanto que ele estava de boa naquela situação. Você vê, é porque Jesus, ele em todo tempo, mesmo sendo Deus, ele estava em todo tempo em comunhão com o Pai dele, com Deus. Então, ele sabia de onde vinha a alegria dele, sabia de onde vinha a paz dele, e as coisas ao redor não afetavam aquilo que ele tinha por dentro. O exterior não influenciava tanto assim o que estava no coração, porque a busca dele por Deus era muito maior do que aquilo que o mundo tentava colocar dentro da vida dele. A gente vive assim também, por exemplo, em escola, a gente passa por bastante dificuldades, sei lá, é, relacionamento de amizades, tem muitas brigas, notas ruins e você está precisando tirar um 10 para passar, senão você não passa e repete. Nessas horas é difícil você ter paz e você sentir alegria estudando e correndo atrás do prejuízo. Mas quando você está realmente com o coração no lugar certo, você consegue continuar feliz, alegre e sentindo essa paz que só Deus dá, mesmo nessas questões. Por exemplo, se é demitido do emprego, também. Se você está firmado com Deus, você vai se entristecer, óbvio, porque ninguém gosta de ser demitido. Mas isso não quer dizer que você não vai estar alegre porque você perdeu o emprego. É meio complicado a gente falar que tristeza e alegria ao mesmo tempo, mas é algo que só quem realmente consegue compreender e estar firmado em Deus consegue entender e viver isso. A gente pode. Eu lembro o pastor, a gente conhece o testemunho dele, né? Ele perdeu a família toda em um assassinato, mas e por mais que ele tivesse, nós como seres humanos, ficamos com raiva e tristes por conta dessa situação toda, ele sentiu paz no coração, porque ele sabia que Deus estava com ele mesmo em meio ao pior momento da vida dele. Ele é um exemplo para a gente de como que é realmente estar com o foco no lugar certo e conseguir sentir essa paz no pior dos momentos. A gente está vivendo uma pandemia que a gente não sabe qual que vai ser o dia de amanhã. Se hoje eu posso estar de boa, mas amanhã eu posso estar com Covid, eu não sei. Hoje eu estou empregado, mas amanhã eu posso não estar mais empregado por conta da pandemia. Algum amigo, parente pode acabar pegando Covid e pode falecer, só Deus sabe. Mas em meio a todas essas dificuldades que a gente encontra
nos nossos dias, se a gente não está com um olho, os dois olhos, né, voltados para Deus, para as coisas do alto, a gente perde o rumo das coisas e a gente não consegue encontrar a paz que só Deus dá. E ainda tem um versículo, é o versículo que a gente vai mais para frente encerrar a live, mas é João 16:33, que fala que Cristo, a gente vê no Antigo e no Novo Testamento muitos versículos e capítulos falando sobre a alegria de estar na casa do Senhor, a alegria de buscar a Deus, a paz que só Deus dá e uma paz que o mundo não entende. E Cristo ele fala, essas coisas, o que ele disse e aquilo que está escrito na Bíblia, ele tem dito para gente para que a gente tenha paz onde? Nele, somente em Jesus. Porque é somente nele que a gente consegue encontrar essa paz. A gente, como eu falei, a gente procura as coisas no mundo, mas a gente procura o exterior. O interior, quem cuida e quem transforma, quem realmente consegue te confortar nessa questão é somente Deus. Então, vai muito essa questão de como que a gente consegue passar a alegria no caos, por exemplo, nesse momento que a gente está, como é que a gente passa por isso em paz e alegre? Porque o nosso foco não está nos noticiários. A gente, óbvio, tem que saber o que está acontecendo no mundo também, mas não é o noticiário que conduz a nossa vida. Não é o que o vizinho fala pra gente. Não é o que a gente vê nas redes sociais, mas é o que Deus fala pra gente. E é por isso que a gente consegue encontrar um refúgio, o melhor dos refúgios, nesse caos que a gente vive. Por exemplo, no começo da pandemia, eu sou uma pessoa que nunca parei na vida. Eu comecei a faculdade, eu comecei a trabalhar. Aí eu saía de casa às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, sei lá, e chegava só às 11. Final de semana eu tinha trabalho para fazer também, da faculdade, mais as coisas da igreja. Então eu não conseguia descansar. Termina a faculdade, eu coloquei outros cursos para fazer à noite para poder continuar com os tempos ocupados e continuando fazendo as coisas da igreja. E aí eu não parava em casa. E aí de uma hora para outra, a pandemia me faz não poder sair de casa. Eu entrei em parafuso quase. Eu não sabia o que fazer, não sabia o horário que ia dormir, não sabia, desconfigurou total a minha rotina. E eu fiquei bem ansioso, eu fiquei bem confuso, mas e ainda foi um período que, por estar ansioso e por estar confuso, eu pensava muito nas coisas e eu fiquei uma semana sem ler a Bíblia. E foi a pior das semanas, porque eu já estava cansado por ter que ficar em casa. E aí, por não ler a Bíblia, eu não tinha coragem, não tinha vontade para fazer absolutamente nada. Meu foco estava em quê? Estava em ver noticiário, estava em tentar entender a situação toda, em tentar saber, encontrar alguma notícia que seja boa para que a gente possa ter mais informações sobre o vírus. Mas eu não conseguia encontrar isso, daí me deixava para baixo. E aí, onde que eu realmente consegui refúgio? Onde que eu encontrei a paz que eu procurava e a alegria que eu procurava? Na palavra de Deus. Quando pode parecer brincadeira, mas ou quem não é cristão pode achar que eu estou falando aqui demais, mas no primeiro dia que eu voltei a ler a Bíblia, foi como se eu tivesse recuperado todas as minhas forças. E é Nossa, isso, demais. e é isso que faz a diferença que a gente consegue compreender e viver. Óbvio que a gente tem que estar ligado com o que acontece no mundo e também, de certa forma, como a gente está nele, a gente também tem que usufruir das coisas do mundo para a gente poder continuar essa caminhada. Mas se o foco está no lugar errado, você obviamente vai sofrer as consequências. E a consequência que eu sofri foi ficar sem força para absolutamente nada. Nossa, com certeza. Eu acho que assim, todo mundo, eu acho que todo cristão praticamente, alguma vez na vida já parou de ler a Bíblia por algum motivo.
E quando voltou, nossa, quando volta, parece que você passou no posto de gasolina, parece que é um carro. Aí você passa no posto de gasolina e reabastece tudo. E assim, para muita gente que não vive isso, parece ser muito estranha a questão do tipo, a melhor parte do meu dia é quando eu pego a palavra e entro no secreto com Deus. Porque assim, eu já vivo todo o meu dia com Deus, né? Que tipo, eu pareço louca. Todo dia eu já tô lá, Deus, então, nananana, batendo um papo com ele, sabe? Meu pai aqui, entendeu? Porém, quando eu entro no secreto, a alegria parece que aumenta muito mais. Sim. A partir do momento que você entende, que você entra no íntimo com o pai, que você começa a realmente ter um relacionamento com ele, você entende que a alegria e a paz que você sentia antes eram coisas ilusórias, mas agora você realmente vive a alegria e a paz genuinamente. Ô Ah, Maria, ó, oi. isso que você está falando é o que está lá em João 14:27. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. É Jesus falando, né? Não lhes dou a paz como o mundo a dá. É uma paz diferente. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. A paz que Jesus nos dá é essa paz que faz a gente não ter medo, que a gente não fique angustiado com as coisas que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Sim, nossa, demais. E assim, em algum momento, eu não sei por que eu tava, quando começou a palavra, eu parei para pensar muito na questão do povo que estava atravessando o exército, olha eu, o deserto, para chegar na Terra Prometida, né? E aí eu parei muito para pensar nisso, e assim, meu, todo mundo sabe que o cristão está constantemente no deserto. A gente está constantemente lá na batalha e não sei o que lá, e precisando sempre estar fortificando a gente, no caso, nos Para quem fortificando na palavra, né? e para quem não sabe, para quem não é cristão e não sabe o que é deserto, deserto são os momentos que o cristão passa que ele é provado na fé, que ele Sim, coloca aquilo que ele aprendeu em prática. exatamente. E são realmente nesses São momentos que a os gente. momentos mais difíceis. Sim, e realmente são realmente nesses momentos que a gente realmente aprende, né? É, são nesses momentos que Deus mais ensina a gente. A gente está em constante aprendizado. Mas quando a gente chega no deserto, parece que Deus chega e fala assim: senta aí, que agora eu vou mostrar de verdade o que eu tô falando. E aí, assim, em Tiago 1, 2, se eu não me engano, e aí um pouquinho mais do que o 2, fala sobre a questão que o sofrimento gera perseverança, né? Se eu não me engano. Tô Sim, certa, Gui? sim. Ah, ainda bem. Graças a Deus. E aí, assim, e é realmente, né, quando a gente entende que, assim, é, a, o deserto faz com que a gente aprenda, com que a gente persevere, com que eita, a nossa fé seja renovada e a nossa fé venha crescer mais e mais, o nosso entendimento também, né? E aí o que acontece? A gente para muito para pensar. Depois do deserto vem a terra prometida. Gosto muito disso. E aí, assim, a gente não tem a nossa terra prometida, tipo, lá de Moisés, entendeu? Mas a gente tem a glória que a gente vai viver depois que a gente. Depois da volta de Jesus e tudo mais, a eternidade, né? Ou depois da morte. Enfim, o que acontece? Eu adoro isso, eu penso muito nisso, assim, gente, a hora que eu mais me alegro é quando eu paro pra pensar nessas coisas. Quando eu paro, assim, eu vejo a grandiosidade de Deus, quando eu tô passando por alguma coisa, e aí eu vejo que eu vou sofrer, assim, eu falo, para, Maria Clara, você sabe quem tá com você, então nem começa a querer achar que você vai sofrer, porque você não vai sofrer, você tem alegria aí pra tu, pra que você vai, entendeu? E assim, eu entro em completo êxtase quando eu chego e penso nessas coisas, em como Deus é maravilhoso e assim,
o quanto a gente consegue ter essa alegria mesmo em meio ao caos. Porque, assim, de um momento, quando você sai do mundo e entra em Deus, você olha e fala, meu, realmente, eu estava bem iludido. Porque as coisas você começa a perceber que são totalmente diferentes, sem contar que os prazeres, quando a gente conhece a Deus, se tornam outros, né? A gente parece que é automático, mas é algo que a gente vai aprendendo, lendo a palavra e a gente vai praticando. E Parece que é não é automático. forçado, é uma mudança Sim, natural. que você olha e você não deseja, você não vê mais alegria nas coisas do mundo. A sua mente começa a mudar assim e você olha e fala, meu, É o que diz realmente, em né? Romanos 12:2, né? Não vos conformeis Exatamente. com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que Yes. experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável, ou boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Yes. E, meu, realmente, eu olho assim e aí você começa a perceber e você entende. E aí, quando você chega e aí você fala, não, tipo, às vezes você chega e fala, não, vou ver dessa alegria aqui, tipo, do mundo. Você olha e fala, meu, não tem comparação, entendeu? Se eu não me engano, a Tia Gisele Diniz, que eu não consigo chamar ela de Gisele Diniz, é a Tia Gi, ela comentou aí sobre a questão de que a alegria do mundo ela esvazia. Não sei se foi a Tia Gi ou se foi a Su, mas uma das duas comentou essa questão da que ela esvazia. Então, tipo, mano, você vai chegar e você vai continuar vazio, entendeu? Que é a questão de Salomão realmente falar que você vai correr atrás do vento. Você experimenta daquilo, mas você vai continuar precisando dessa alegria que você não vai ter, porque uma hora ela acaba, entendeu? E aí, tipo, só que quando a gente tem o total entendimento de que a alegria que realmente supre o nosso interior é a alegria de Cristo, que ela que nos traz a paz, que ele que nos traz a paz, que aqui, ó, tá até aberto, eu vou ler aqui, que é o versículo, né? O texto que tá no post do da nossa live, que é o seguinte, ó, é os Salmos 16, 8 e 9, diz o seguinte: sei que o Senhor está sempre comigo. Não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e eu exulte. Meu corpo repousa em segurança. Quando eu li esse versículo, assim, eu só fui tomada de mais alegria. Porque eu adoro quando eu chego assim, aí eu vivo, e aí eu pego a palavra e, tipo assim, realmente tá o que eu vivo, eu falo, tipo, perfeito. Perfeito, entendeu? E aí, o que que acontece? Falo um pouco demais, mas tudo bem. O que acontece? A gente lê e a gente tem o total entendimento de que Cristo veio, morreu, ressuscitou, tá vivo, cuida da gente. E aí a gente passa o perrengue, mas a gente passa o perrengue com Cristo. E aí a gente tá em segurança, em paz, porque Ele cuida de nós. Eu não sei quem foi, porque eu sou muito ruim de referência, mas tiveram duas pessoinhas que ficaram presas. Tiveram várias pessoas que ficaram presas, mas tiveram duas pessoinhas que ficaram presas. Foi duas pessoas, não vou lembrar agora quem são, mas eles ficaram presos e mesmo enquanto o pessoal lá dentro, os guardas, chamavam eles de louco. Porque o que eles estavam fazendo? Eles estavam adorando. Eles estavam louvando, adorando a Deus mesmo quando eles estavam presos. E aí eu leio assim, eu fico tipo, realmente não tem como, não tem como. A É alegria de Paulo e Silas. isso. Não tem como, sabe? Eu não, eu passar por um sofrimento no mundo e ser alegre. E sim, somente com Deus que você vai passar pelo sofrimento e você vai conseguir se alegrar porque a sua motivação é outra, né? E já que a gente já está quase, faltam uns 10 minutos, caminhando para terminar, eu acho importante a gente destacar, né? Já que a alegria e a paz, elas são
de certa forma elas caminham juntas, mas um pouco separadas. A nossa alegria está na promessa da ressurreição de Cristo, que ele vai vir novamente e vai nos levar lá para viver com ele lá no a vida eterna. Então, a nossa alegria não é porque o mundo oferece alguma outra coisa, ou porque a gente tem bens aqui, que a gente vive uma vida boa aqui, mas a nossa alegria está na promessa da segunda vinda de Cristo. E essa é é aí que está o porquê que a gente é alegre. Porque a gente sabe que por mais que o mundo vai de mal a pior, ele vai piorar, a nossa promessa está nessa segunda vinda, porque a segunda vinda não vai trazer paz para quem é cristão, né? Para quem realmente foi salvo, porque a gente já não vai mais ter sofrimento, não vai ter dor, não vai ter nada. A gente vai estar o tempo inteiro lá felizes, cantando, adorando a Deus, louvando. E é por isso que nós passamos, os cristãos passam momentos difíceis na vida, mas muito, o cristão realmente que consegue compreender a Bíblia, porque a gente vê aqueles cristãos que falam, se você aceitou a Cristo, nunca mais você vai passar por dificuldade. A gente infelizmente vê pessoas falando isso, mas a realidade é que mesmo sendo uma nova criatura, se tornando filho de Deus, você vai passar por dificuldades. Não é porque você hoje é servo de Deus que você está isento de todas essas coisas. Até porque Deus deixa claro na Bíblia que é através das provações que Ele nos refina, que Ele tira tudo aquilo que é impuro do nosso ser e Ele vai colocando tudo que é puro, todas as qualidades que Cristo teve, que Cristo tem. E aí, por conta dessas provações, que é o deserto, que a gente começa a ser formado em nós o caráter de Cristo. E a nossa caminhada inteira é assim. Então não tem por que a gente falar que agora eu sou cristão, eu não vou mais passar por dificuldade. A questão é, você vai passar por dificuldade, mas o seu foco não está na dificuldade, porque o seu foco está em Deus, está em outro lugar, está naquele que é poderoso o suficiente para resolver qualquer problema que aparecer no mundo. Então, a alegria é essa, a nossa alegria é essa. A gente está sempre firmados na palavra e reconhecendo, se lembrando um tempo inteiro que a nossa alegria está na promessa da segunda vinda de Cristo. E a paz, ela caminha junto com a alegria, porque eu entendo assim que quando você realmente está seguindo e buscando a vontade de Deus, você está alegre e você está em paz, porque não, eu acredito que não tem como você estar, sei lá, perdido aí, você está alegre, mas você não está em paz. E para o cristão, óbvio, porque quem é do mundo acha que paz e alegria é outra história. Mas eu acredito que os dois andam juntos, porque, querendo ou não, para a gente compreender realmente e sentir a alegria de compreender que a nossa alegria está na ressurreição de Cristo, a gente tem que fazer a vontade de Deus. E quando a gente realmente está firmado na palavra dele, a gente sabe qual é a vontade dele para a nossa vida, quer pregar o evangelho, quer adorar ele, quer renegar nossa carne para viver a vontade que ele tem para nós, quer nos esvaziar de nós mesmos e deixar o Espírito Santo transbordar em nós e tantas outras coisas que ele tem para nós. Quando a gente está em busca disso, fazendo a vontade dele, a gente está em paz porque a gente está fazendo aquilo que é melhor para nós. Eu também sou péssimo de referência, mas a Bíblia ela fala que Deus sabe o que é melhor para nós. Eu posso achar que o melhor para mim é A e Deus falar que é C. Se eu realmente compreender e quiser fazer a vontade de Deus, eu vou negar a minha vontade para fazer a vontade dele, porque eu sei que a vontade dele é melhor para mim. Então, mesmo negando um desejo do meu próprio coração, do meu próprio ser, e entendendo que o desejo de Deus é outro, eu vou estar em paz negando alguma coisa que eu queria muito. Então, eu compreendo e eu acredito
e para mim isso é claro também, que a alegria e a paz elas andam juntas nesse sentido, porque se você busca uma coisa, você também está em busca da outra. É questão de entendimento também a gente parar para refletir nessas coisas. Será que eu estou realmente buscando a vontade de Deus? Será que a paz que eu estou vivendo é uma paz só exterior? Ou se meu coração realmente está em paz? Será que a alegria minha é porque eu estou ganhando bem? Que eu estou conseguindo dinheiro para comprar muitas coisas e está sobrando no final do mês e esse dinheiro aí eu uso para qualquer outra coisa? Não sei. Ou será que a sua vontade está a sua alegria está na palavra de Deus? É algo que eu acredito que a gente tem que pensar bastante, porque principalmente em momentos mais difíceis, o que a gente pensa fazer? Reclamar da vida, mas reclamar de Deus, colocar culpa no outro, mas o que a Bíblia nos ensina é confiar em Deus no tempo inteiro, buscar o reino dele e todas as demais coisas ele vai fazer, inclusive resolver os problemas que acontecem na sua vida, se você estiver com foco somente nele. Mais alguma coisa a Amém. acrescentar? Não. Só Então, que pode Jesus falar. é bom. E aí a alegria dele é perfeita. Só isso. Em Filipenses 4, 6 e 7, ele continua, no versículo 4 fala sobre a alegria, né? Alegre-se, e novamente diga alegre-se. No 6 e 7 fala sobre a paz, no Filipenses 4. Seja, aqui fala assim, como que a gente encontra, como que a gente busca isso? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Somente depois de você fazer Deus conhecer as suas vontades, aquilo que está no seu coração, Deus ele conhece, mas ele quer que a gente fale para ele o que está acontecendo no mundo, ou no nosso coração. Então, quais são as nossas vontades? Então, ele pede para que a gente fale para ele o que está acontecendo. Se você está ansioso, por que você está ansioso? Ele quer que você conte isso para ele através das orações, súplicas, e somente depois disso, aí vem a consequência. Porque você deixou tudo aos pés de Deus, você colocou ele a par de todas as coisas que acontecem na sua vida, que aí vem o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Somente depois de você ter colocado diante dele essas coisas, que a paz dele realmente vai trazer paz ao seu coração, vai fazer você compreender e confiar nele, que compreender que ele é poderoso para te ajudar em todas as áreas e ele é o Deus poderoso. E aí ele vai guardar o seu coração de todas as possíveis buracos ou obstáculos que você possa vir a cair, se você realmente colocar isso diante dele e buscar viver aquilo que ele busca para você. Então, é isso. E não sei, não vai dar tempo, a gente tem 20 segundos, tá? Eu vou orar aqui rapidinho. Antes, acho que não vai dar tempo para orar, mas se vocês têm alguma coisa alguma dúvida, entre em contato, manda direct, que a gente está aí sempre disponível para falar com todos, ajudar, tirar dúvidas. Então, 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 então,